paz do Senhor, povo de Deus, você está no Minuto IBD, um minuto de estudo com você. E aqui quem está falando é Rayane Santana. Resgatando o princípio da humildade e do serviço ao próximo. Primeiramente, o que nós temos que destacar, só se dá para resgatar algo que um dia foi perdido. Então, quando falamos resgatando o princípio de humildade e de serviço ao próximo, por incrível que pareça, é algo que se perdeu no nosso meio, mas nós temos que resgatar isso. E o próprio Jesus, ele deu exemplo. Nós iremos ver ao longo da lição como que Jesus deu esse exemplo de humildade e serviço ao próximo. Texto do dia, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. João capítulo 13, versículo 15. Síntese, o gesto de Jesus de lavar os pés dos discípulos na última ceia é um exemplo de humildade e serviço a ser seguido por todos os cristãos. Ou seja, não é para um ou dois seguirem, para todos. E Jesus, logo aquele que não precisava dar exemplo, era perfeito em tudo, fez questão de deixar o exemplo para que nós venhamos seguir esse exemplo. Na aula de hoje nós iremos falar sobre o exemplo de humildade e de submissão que Jesus nos deixou. E não somente falar sobre isso, mas também refletir, né? Tópico de número 1. Jesus, um exemplo de humildade. Subtópico de número 1. Conhecendo o Evangelho de João. Aqui no subtópico de número 1, irá apresentar brevemente o Evangelho de João para nós. E logo no começo, o Evangelho de João ele traz uma poesia, falando de quando o verbo se fez carne. E também, no livro de João, nós encontramos duas divisões. A primeira divisão fala sobre a encarnação de Jesus. E a segunda divisão já fala sobre o ministério de Jesus. Como se fosse uma continuidade. Após encarnar e vir à Terra, o que Jesus fez? Aí nasceu, cresceu e já inicia-se o ministério de Jesus, ok? O subtópico de número 2, que irá falar sobre a simbologia da Páscoa e o gesto de Jesus de lavar os pés dos discípulos. O subtópico de número 2 irá falar que no dia anterior à Páscoa, na última ceia que Jesus participou, ele deixa uma lição ali de humildade para os discípulos, onde ele se oferece para lavar os pés dos discípulos. Mas aqui no subtópico de número 2, irá falar brevemente sobre esse lavar os pés, mas irá falar sobre 3 tipos de projetos, que é o projeto de Deus, que é a salvação, o projeto do mundo, que ele é antagônico, não tem nada a ver com a salvação, e o projeto do Império Romano, que era um projeto de orgulho, de opressão e outras coisas mais. Se vocês repararem, um projeto não tem nada a ver com o outro. E a revista ainda vai destacar assim, que o projeto do mundo, eles dão aqui na revista como exemplo a traição de Judas, que é um projeto antagônico, ou seja, é o oposto do projeto ali apresentado por Jesus na última ceia. Jesus vem trazendo ao longo de seu ministério, um projeto que não foi elaborado por ele, mas elaborado pelos 3 lá em cima e executado por Jesus na terra quando Jesus chega e traz o reino, que é o quê? O projeto de salvação para o ser humano. E não tem nada a ver com o projeto desse mundo. É um projeto diferente, é isso que a revista irá destacar. E aí, durante a refeição, Jesus faz um gesto ali que ficaria marcado para sempre na memória dos discípulos, que foi justamente esse ato de se agachar e lavar os pés de cada um deles na última ceia em que ele iria participar. E olha que interessante que a revista irá falar. A vida cristã não faz sentido se não for acompanhada do serviço e do amor ao próximo, como expressão da fé salvadora. E através desse gesto de lavar os pés dos discípulos, Jesus demonstra justamente isso. Ele demonstra o amor ao próximo e também demonstra o serviço, que ele está ali para servir. Embora ele seja filho de Deus, ele veio a este mundo para servir. Veio a este mundo para amar o próximo. E por que que nós que somos cristãos, somos expressão desse amor de Cristo, não podemos fazer o mesmo? Amar o próximo e também servir. Servir não somente os de casa, os de fora, mas todo aquele que vier a nós e necessitar de ser servido, nós devemos servir. Pois é isso que o verdadeiro servo faz. Ele serve a quem for necessário. Ele não seleciona quem ele quer servir, mas sim ele serve a todos. E foi isso que Jesus fez. Vamos agora para o tópico de número 2, o qual irá falar sobre o diálogo entre Jesus e Pedro. Aqui no subtópico de número 1, que tem por título o apóstolo Pedro como líder entre os discípulos, irá falar sobre a indagação de Pedro. Primeiramente, porque Pedro ele indagou o gesto ali que Jesus fez. Ele achou que Jesus não precisava ali se agachar, lavar os pés de ninguém. Para ele, esse gesto que Jesus fez não deveria ter sido executado.
Mas aquele gesto que Jesus fez ao agachar ali, lavar os pés dos discípulos, tudo aquilo tinha um significado. Mas a revista ela vai falar assim, que Pedro ele se indignou em relação a essa atitude de Jesus, e essa indignação de Pedro mostra a reação de pessoas que não concordam com o serviço ao próximo. Pessoas que não aceitam essa ideia de servir ao próximo. Então, através dessa indignação de Pedro, nós vemos isso. Ele só ficou indignado, só se manifestou, porque ele não concordava com essa ideia. Porque, primeiramente, se era Jesus que ia agachar e lavar os pés dos 12 discípulos, por que Pedro estava reclamando tanto? Ele não somente reclamou, ele indagou isso. É claro que estamos falando do Pedro velha criatura, não nova criatura, pois se nós formos ler a Bíblia, mais à frente, na época da igreja primitiva, Pedro já é um homem transformado, uma nova criatura, inclusive pastor da igreja primitiva da época. Mas teve toda aí uma série de fatores e algumas mudanças que ocorreram. Se você tem interesse em saber mais sobre esse assunto, a transformação de Pedro, digita aí nos comentários, hashtag Pedro, história de Pedro, algo assim, ok? Mas essa indignação de Pedro não foi apenas uma indagação, um questionamento, foi a indagação. O que mostra que ele não concorda com essa ideia de servir. Vamos agora para o subtópico de número 2, que irá falar sobre a discussão sobre a purificação. Aqui no subtópico de número 2, nós vemos que esse gesto que Jesus fez é chamado de lava-pés. E ele não é apenas um gesto isolado, não, fazia parte daquela cultura. Nós vemos que esse lava-pés, ele fazia parte da cultura do Oriente e parte também da cultura mediterrânea. Parte da cultura do Oriente, parte também da cultura mediterrânea. Ele tinha 3 significados. Não era somente para lavar os pés, não. Ele representava a higiene, ele representava o preparamento para a refeição e também a acolhida dos hóspedes. Então, aqueles hóspedes que chegavam em sua residência naquela época, como lá eram lugares desertos, que tinha muita areia, chegava alguém na sua casa, se você era de classe normal, era classe média, você pegava, ia lá, pegava a bacia, a toalha e lavava os pés daquele seu hóspede que chegou. Mostrava que você estava acolhendo ele, e ato de higiene, porque ele caminhou por lugares cheios de areia e não entra com aquela areia toda na sua casa. Então você vai lá, lava os pés do seu hóspede, está mostrando o ato de higiene e está acolhendo ele também. Agora, se você for uma pessoa que tem um poder aquisitivo, naquela época tinha um servo específico para lavar os pés daquele seu hóspede que chegava. Então chegava alguém na sua casa, você chamava o mordomo, o criado, o escravo, e ele lavava os pés dos hóspedes, mas também mostrava a mesma coisa, que você estava acolhendo aquela pessoa e mostrava também a higiene. E outro que nós vemos aqui é a preparação para a refeição. Geralmente quando os hóspedes chegavam na casa de alguém, era se lavar os pés e depois eles iam para a mesa conversar e ter refeições, participar de refeições. Então mostra a higiene, a acolhida dos hóspedes, e geralmente isso era feito antes das refeições e também antes de dormir. Isso a revista não aborda, mas se nós formos pesquisar sobre lava-pés na época de Jesus, era também realizado antes de dormir, ou seja, antes das pessoas irem se deitarem em suas camas, eles lavavam também os pés. Tópico de número 3, a motivação do ato de Jesus. Subtópico de número 1, Jesus estava demonstrando o caminho da vitória pela cruz. Aqui no subtópico de número 1, irá falar que o gesto de lavar os pés era uma maneira didática de Jesus demonstrar o caminho que teria que seguir até a sua crucificação. Se esse gesto de lavar os pés demonstrou ali o amor para com o próximo e que você deve servir, então o caminho que Jesus teria que seguir até a crucificação seria esse: demonstrar o amor ao próximo e servir, não a um, a dois, mas a quem viesse e precisasse ser servido, Jesus iria servir. Então nós vemos que o lava-pés, que foi o gesto ali que Jesus fez, uma forma de mostrar que era o caminho que ele tinha que seguir até a crucificação. Os discípulos, eles não entendiam isso, então foi necessário esse gesto, Jesus fazer esse gesto para que os discípulos passassem a entender. E quando Jesus fala o caminho até a crucificação em si já era algo de extrema humilhação. A morte na cruz, naquela época, era para os ladrões mais perversos da sociedade. E nós sabemos que Jesus foi incriminado sem acusação nenhuma. Então, foi uma humilhação em tanto morrer na cruz do Calvário. Mas
Estamos falando isso no âmbito do contexto social daquela época, porque para a sociedade só morria na cruz, só era crucificado os piores malfeitores, os piores ladrões e sujeitos daquela sociedade eram levados à morte, porém morte de cruz, era para os piores. É claro que falamos disso no contexto social, da sociedade da época, mas para nós cristãos sabemos que teve todo um contexto, teve todo um significado por detrás da morte de cruz e que foi necessário Jesus morrer do jeito que ele morreu. Mas o que nós glorificamos mais ainda não é pela morte, mas sim pela vitória sobre a morte, porque quem morre e um dia ressuscita, até hoje não conhecemos ninguém, é claro, a não ser Jesus, que foi o único que morreu e ressuscitou. Se você souber de mais algum por aí, me avisa, mas que eu saiba só tem um, Jesus. Morreu, ressuscitou, ou seja, venceu a morte. E quando falamos ressuscitou, é diferente de reviveu. Reviveu, a pessoa está morta, volta à vida e um dia morre de novo. Agora ressuscitar, a pessoa morre, ressuscita, ou seja, volta à vida e nunca mais morre, ok? É importante destacar a diferença entre isso. Mas voltando aqui para o contexto, esse gesto de lavar os pés foi para que os discípulos compreendessem o caminho que Jesus teria que enfrentar até a crucificação. E ao chegar na crucificação, outra parte humilhante também, mas que era necessária passar. Aqui no final desse subtópico irá falar assim: Jesus precisava ensinar-lhes o caminho da cruz. O gesto de Jesus somente seria entendido de forma mais clara pelos discípulos posteriormente. Ou seja, esse gesto de lavar os pés dos discípulos só seria entendido por eles depois que Jesus fosse crucificado. Eles parariam, refletiriam o porquê que Jesus lavou nossos pés, o que ele quis, qual a lição que ele quis nos deixar, o que ele quis demonstrar com isso. E aí eles iriam entender. Vamos agora para o subtópico de número 2. Os discípulos deveriam seguir o exemplo de Jesus. Aqui nesse subtópico irá falar assim: Jesus recomenda seu exemplo de humildade e submissão para os discípulos. Eles foram chamados por Jesus, caminharam com ele, viram os sinais que ele realizava e ouviram vários sermões e ensinos do mestre, mas tiveram de ser advertidos em algumas ocasiões por pretenderem repetir o modelo de dominação que vigorava o Império Romano. Olha só, aqueles discípulos, pescadores, largaram suas vidas, foram ali viverem com Jesus. Pelo fato deles viverem com Jesus e andarem com Jesus, a gente já tem uma ideia errada de que eles deveriam ser que nem Jesus. Mas aí é o ponto que eu quero destacar. Por mais que você ande com Jesus, por mais que você esteja ali todo dia ouvindo Jesus, não significa que você é igual a Jesus, mas sim que você está tentando se parecer com ele. E para se parecer com alguém, ou para chegar a determinado nível de parecer com alguém, você precisa dar alguns passos. E esses discípulos estavam justamente nesses passos. Por isso que eles tinham que aprender o caminho da cruz e Jesus iria os ensinar. Agora vamos para o subtópico de número 2, que tem por título: os discípulos deveriam seguir o exemplo de Jesus. Esse subtópico já fala tudo. Não somente os discípulos deveriam seguir o exemplo de Jesus, como nós também nos dias de hoje devemos seguir o exemplo de Jesus. E que exemplo é esse? O exemplo de uma pessoa que se coloca à disposição das outras, uma pessoa humilde e que serve o próximo. Vamos agora para a conclusão desta lição. Na lição de hoje aprendemos que o gesto de Jesus ao lavar os pés de seus discípulos foi o maior exemplo de humildade e submissão de sua época, e que os discípulos deveriam seguir o mesmo exemplo de humildade e submissão deixado por ele. E esta foi a lição de número 13, a última lição desta revista. Deus abençoe a cada um de vocês. Não esquece de deixar aquele like no vídeo, pois ajuda bastante. Compartilha. E se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever, ok? Deus abençoe a cada um de vocês. E este foi mais um Minuto EBD, um minuto de estudo com você. Tchau, tchau. Até a próxima lição e o próximo trimestre, hein?